Olá, motorista, tudo bem? Dentro do espaço do pit stop no trânsito, hoje quero compartilhar alguns temas que já em determinados momentos tenho trabalhado nas palestras para os motoristas nas empresas. E me refiro a algumas dicas ou estratégias que o motorista precisa lidar diariamente quando está dirigindo o seu veículo, seja um ônibus, uma van, um caminhão, um automóvel, situações que sempre se deparamos quando estamos dentro do trânsito. Um dos pontos que eu coloco como primordial para que as coisas funcionem adequadamente e com bastante segurança é a importância que o motorista precisa ter na questão da paciência. Cada vez mais nas cidades e nas estradas tem mais veículos circulando, mais motos, ou seja, em determinados locais tem mais faixas de segurança que eu preciso estar ligado quando estiver dirigindo, para que perceba situações de movimentação de pessoas, ciclistas, a própria temperatura, dias de chuva, como que eu preciso me posicionar emocionalmente para dirigir esse veículo que está sobre a minha responsabilidade. Então, é um dos pontos que eu considero assim um diferencial para o motorista, ele ter essa capacidade mental e física adequada para dirigir o seu veículo e lidar com muita paciência diante dos obstáculos que vão surgindo à sua frente. Tenho observado nas viagens que tenho feito aí pós-pandemia, nas estradas e dentro das cidades por onde a gente circula, a quantidade enorme de veículos. E também uma ansiedade, uma falta de paciência para lidar com situações de tomada de decisão. Se, por exemplo, na estrada existe um congestionamento ou tem vários veículos à minha frente, como que eu devo proceder para fazer as ultrapassagens de maneira segura? Como que eu posso antecipar determinadas reações do motorista que está na minha frente ou que vem em sentido contrário, dependendo da rodovia que estiver dirigindo o veículo, como que esse trânsito está fluindo. São pontos que eu preciso estar preparado emocionalmente e tecnicamente para dirigir o meu veículo. Então são alguns reforços que eu coloco aí para você que já está dirigindo, ou para aquele motorista que está indo para uma rodovia pela primeira vez. Muita cautela, muita atenção total naquilo que está acontecendo dentro do trânsito, à frente. Observar continuamente os espelhos, tanto externos quanto internos do veículo, caminhões que têm câmeras traseira, dianteira, lateral, ou seja, estar muito ligado nessa questão do ponto cego. De cada veículo tem os seus pontos cegos, e aí eu preciso estar muito ligado, atenção total na direção, para que eu faça as escolhas da melhor maneira possível dentro do trânsito e não comprometa
a segurança dos outros que estão ao meu redor. Um outro ponto que eu considero também importante dentro dessa condição de direção é, antes de sair, eu preciso colocar o cinto de segurança. Tenho observado também que muitos, em determinados locais de onde estão estacionados, entram no seu veículo e não usam o cinto de segurança. E o cinto de segurança foi criado já uma legislação há alguns anos atrás, e ainda em 2023 tenho percebido assim que muitos fazem uma questão de não usar o cinto de segurança. E aí eles não estão protegendo a si mesmo e nem aos outros passageiros que porventura estejam junto com ele no veículo. E isso é uma condição que, em análises de acidentes de trânsito com vítimas fatais ou com lesões mais intensas, a falta do uso do cinto de segurança tem gerado problemas sérios para a vida das pessoas que estão dentro de um determinado veículo. Tenho observado também que, mesmo com as orientações do motorista de ônibus antes de sair do seu ponto de origem para a viagem, ele tem orientado os passageiros para usarem o cinto de segurança. Mas percebe-se que pessoas não entendem essa razão da importância do cinto de segurança para a sua própria segurança e das demais pessoas que estão junto com ele naquele ambiente. E acidentes de ônibus com frequência e com lesões físicas bem elevadas tem sido uma das origens da falta do uso do cinto de segurança por parte do passageiro. Então isso é uma coisa que nos liga um alerta no sentido de que precisamos rever a nossa cultura de segurança pessoal dentro do veículo e a segurança que eu preciso administrar no trânsito. Isso é uma condição que eu reforço bastante, na condição de que o motorista, sendo o líder da operação, ele precisa ter essa capacidade de administrar uma série de quesitos ligados à segurança, tanto do veículo quanto à segurança das pessoas e a segurança também como um todo dentro da segurança viária. Então, não é ser um simples motorista, ele precisa estar comprometido primeiramente com ele, com a própria segurança dele e com as demais pessoas também que estão, reforço, dentro do seu veículo, como também fora do seu veículo. Um outro ponto também que eu gostaria de registrar nesse momento aí é a questão das ultrapassagens em rodovias. Tenho percebido assim, tanto motoristas de caminhões, de ônibus e de automóveis, de vans, veículos também nessa classificação de SUV, a dificuldade de saber fazer ultrapassagens. Então tem determinados momentos, tem determinadas sinalizações que eu preciso estar ligado, e muito ligado, nas decisões que eu vou tomar quando eu estou dirigindo. Então tem situações que a faixa no asfalto ali é contínua, não é possível ultrapassar. Eu não tenho essa segurança, tem veículos vindo em sentido contrário, tem vários veículos à frente. Que situação que eu estou dirigindo? Estou dirigindo um veículo
de passeio, tem vários caminhões na minha frente. Eu preciso entender que esse veículo de carga, por exemplo, ele tem algumas limitações. O tempo de resposta de frenagem, eu não posso colocar em risco a minha condição de direção do que eu estou fazendo nesse veículo e também de outros veículos que estão à minha frente ou vindo em sentido contrário. Eu preciso encontrar um momento certo para fazer a ultrapassagem. E aí tem um componente que eu reforço, é a questão da paciência que eu preciso ter. Independente do tempo de viagem, o tempo de entrega que eu preciso fazer para cumprir uma operação logística, eu preciso ter paciência para esperar exatamente o momento para fazer a ultrapassagem. Em situações de curvas, tanto na serra quanto também em determinados locais que não tem essa condição de serra, a gente percebe motoristas tomando a decisão de fazer ultrapassagens em curvas sem ter a mínima condição de visualização. Nesse período que nós estamos vivenciando agora, no inverno, em algumas localidades no Brasil de maneira geral, e principalmente em regiões serranas, tem a questão do nevoeiro, neblinas, ou seja, eu preciso ter cautela para dirigir nessa condição de estrada. Então são situações que eu particularmente já tenho vivenciado vários momentos ao longo dos tempos que eu dirijo e infelizmente eu tive bons exemplos de outros motoristas no sentido de me orientar, a busca também de a gente estar constantemente buscando uma aprendizagem contínua na direção do veículo, e isso nos permite também aumentar a visão crítica e análise do que os outros estão dirigindo junto comigo no trânsito. Antecipar situações possíveis de alguns erros bem básicos, bem primários de motoristas no trânsito, e que aí em determinadas situações já aconteceu de eu ter que sair para o acostamento, agir rapidamente, tirando o carro da frente e deixando esse motorista aí com esse tipo de comportamento assim muito agressivo no trânsito passar. Então isso são situações que de maneira geral assim a gente precisa estar ligado nessa questão da direção defensiva. Não significa a pessoa, por exemplo, que ele precisa andar numa velocidade menor do que a via está permitindo, ou em determinadas situações eu tenho vários elementos no trânsito à minha frente e que eu preciso ter um pouco de cautela, como segurança própria na direção. Eu preciso ser o líder dessa operação logística, seja no transporte de cargas ou de passageiros. Eu preciso ter essa consciência de que eu preciso ter um comportamento e praticar essa questão da liderança. Então, em algumas situações, a gente já tem até colocado que o motorista é o cartão de visita da empresa. Ele gera credibilidade ou não para o seu cliente, ou para aquele que ainda não é cliente, mas percebendo comportamentos agressivos desse motorista dirigindo, seja um caminhão, um ônibus, uma van, um fretamento, no sentido dele conquistar ou afastar clientes para a empresa onde que ele está prestando seu serviço. Então são situações que a gente se depara com bastante frequência. Então eu gostaria de concluir esse momento aí do pit stop no trânsito, deixando essa reflexão de alguns pontos bem estratégicos, e vamos continuar compartilhando experiências e
vivenciadas no trânsito, para que a gente aumente essa visão crítica e análise de pequenos detalhes que, quando passamos por um momento aí de uma autoescola, por exemplo, muitas coisas são explicadas, são ensinadas, e aí exige de cada motorista praticar. Só que a gente percebe assim de uma visão bem ampla, em determinados momentos, com o decorrer do período, a pessoa vai se sentindo autoconfiante na direção, e aí ele pensa que tudo pode, tudo é válido, regras de trânsito não são tão importantes, a questão da segurança pessoal dele também passa a não ser importante, e aí gera uma série de conflitos no trânsito, de acidentes, e que comprometem a vida das pessoas e do próprio motorista que está dirigindo. Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês, desejo uma boa viagem e fiquem na proteção. Abraço.